Olá pessoal, vamos prosseguir aqui no estudo de kata, né? É muito importante que você veja as playlists, né? A playlist de kata para você aprender realmente como praticar o kata. O Gishin Funakoshi já deixou tudo explicadinho, direitinho nos livros dele, para isso que ele fez os livros, né? Nada de o que eu acho, como o karatê deve ser, e sim como foi passado pelo fundador. Evolução já é outra coisa. Primeiro você tem que aprender o karatê antes de pensar em revolução, né? E realmente tá difícil de ver isso dentro dos dojo e com os mestres, né? Que é para ser falado, tem que ser falado, né? Então, Karatê do Kyohan, autor Gishin Funakoshi. Faz muito tempo que eu não pratico leitura em voz alta, então eu vou poder fazer o que está dentro das minhas condições, tá? Capítulo 4, o kata. Os nomes dos kata. Como já mencionado na página 26, tem essa página lá na playlist, é uma continuação. Por isso que é muito importante pegar a playlist, que no final que você vê todos os vídeos, você vai compreender como foi a visão do fundador e como ele deixou para ser praticado. Não tem nada secreto escondido, né? Não tem nada secreto escondido. Está tudo à tona e a gente vai estar aprendendo isso. O treinamento é geralmente realizado com os seguintes 19 kata: Taikyoku Shodan, Nidan e Sandan, como formas para os iniciantes. Heian Shodan, Nidan, Sandan, Yondan e Godan, Basai, Kanku, Enpi e Gankaku, todos da escola Shorin. Junte, Hangetsu, Gion, Teki Shodan, Nidan, Sandan, todos da escola Shorei. Ete no kata, como uma forma de kumite. Os nomes dos kata chegaram até nós de boca em boca. Nomes em uso no passado incluem Pinan, Senshan, Naihanchi, Wanshu, Tinto e outros. Muitos dos quais possuíam significados ambíguos que resultavam com frequências em equívocos no ensino. Uma vez que o karatê é uma arte japonesa, não há nenhuma razão que justifique a manutenção desses nomes, dado familiares e por vezes não muito claros da origem chinesa, simplesmente porque sua utilização é antiga. Portanto, mudei os nomes que considerei inadequados após avaliações de natureza figurativa, de descrições feitas pelos antigos mestres e os meus próprios estudos a respeito dos kata. Próximo. Taikyoku, o princípio. Taikyoku, significado, o princípio. São de fato 3 kata, numerados Shodan, Nidan e Sandan, uma vez que essa forma é a mais fácil de aprender e consiste dos bloqueios e ataques que mais auxiliam no aprendizado das técnicas básicas. Deve ser essa a forma com que os principiantes iniciam. Esse kata é o Te no kata, que é descrito mais adiante. São produtos de muitos dos meus anos de pesquisas na arte do karatê. Se forem praticados de forma regular, realmente resultam em um bom desenvolvimento físico e uma boa capacidade de manter posicionamento correto do corpo. Além disso, o aluno que se torna proficiente nas técnicas básicas e compreende a essência do Taikyoku kata, apreciará o sentimento real da máxima no karatê. Não há vantagem em ataque primeiro, e por tais razões que dei a essas técnicas o nome de Taikyoku. Muito importante, né? Depois eu vou explicar mais sobre isso, né? Heian, mente em paz, né? Heian, mente em paz. Existem 5 formas Heian, que contém uma grande variedade de técnicas e quase todas as posturas básicas tendo dominado essas 5 formas.
uma pessoa pode ficar confiante de que está apta a defender-se, competente da maioria das situações. Competentemente da maioria das situações. E nesse contexto, que significado do nome deve ser aprendido? Observe que as formas mencionadas aqui, como Shodan primeiro e Nidan segundo, são invertidas com relação à sua ordem tradicional. O autor introduziu essa mudança após suas próprias considerações sobre os vários pontos de dificuldade e facilidade para o ensino. Os Heians, o Heian Shodan, ele era o segundo kata, na forma tradicional, e muitos estilos de Okinawa ainda ensinam a ordem do primeiro kata, do segundo kata, ao contrário do que a gente aprende no Shotokan. Então o Heian Nidan vem primeiro e depois vem o Heian Shodan como segundo kata, nas formas mais tradicionais, que ainda até hoje é ensinado assim em Okinawa, em alguns estilos, na maioria dos estilos. Não dá para saber quantos estilos, mas no Shotokan o Gishin Funakoshi achou melhor trocar a ordem, como foi explicado aqui. Basai, penetrar na fortaleza. Significado do Basai, penetrar na fortaleza. Essa forma contém repetidas alternâncias de bloqueio com os braços. O intuito desses movimentos é representar a saída de uma posição desvantajosa para uma posição vantajosa. Implica um sentimento similar ao desejo e à necessidade de romper uma barreira ou a fortaleza do inimigo. Kanku ou Kusanku, olhar para o céu. Esse é o kata que a gente fala Kankudai, porém aqui não tem a forma Dai, porque era ensinado apenas o Kanku, no começo ali. Por isso que eu falo, tem várias evoluções do Karatê e é preciso você aprender desde o começo algumas coisas para que não seja enganado, essa é a realidade, e saber como treinar o Karatê corretamente. Então esse Kanku era só aquela forma Dai que era ensinada. Hoje a gente tem Kankudai e Kankusho. Kanku, significado, olhar para o céu. O nome desse kata é derivado originalmente do adido militar chinês Kushanku, que o introduziu. Mudei o nome para o atual, que se refere ao primeiro movimento do kata, em que as mãos são levantadas e olha-se para o céu. Próximo kata. Empi, significado, voo da andorinha. O movimento característico desse kata é um ataque no nível superior, em que se agarra o oponente e o puxa, simultaneamente saltando e atacando-o novamente. O movimento parece o subir e descer de uma andorinha se lançando em voo. Próximo kata. Gankaku, um grou sobre a rocha. A característica dessa forma é a postura sobre só uma perna, ocorrendo repetidas vezes. Assemelha-se à aplendida visão de um grou em pouso sobre uma pedra, prestes a descer em ataque sobre sua vítima. Próximo kata. Junte, 10 mãos. Significado, 10 mãos. As formas restantes pertencem à escola Shorei, e os movimentos são de certa forma pesados se comparado com os das escolas Shorin, mas a postura é bastante enfatizada. Elas proporcionam um bom treinamento físico, embora seja difícil para o iniciante. O nome Junte sugere que quem domina esse kata terá as mesmas eficiências de atuação de 10
homens. Próximo kata. Hangetsu, significado meia-lua. Nos movimentos desse kata para frente, caracteristicamente são descritos semicírculos, com as mãos e os pés. O nome é derivado desse fato. Teki, montado a cavalo. O nome se refere à característica que distingue esse kata, a sua postura de cavalo, kibadachi. Nele, as pernas ficam firmes em posição de montaria, e a atenção é aplicada sobre as bordas externas das solas dos pés, no sentido de a força os pés em direção ao centro, com sentido da força dos pés em direção ao centro. Próximo kata, Gion. Esse é o nome original. Seu ideograma aparece frequentemente na leitura chinesa desde tempos ancestrais. O Gyeonggi é um velho e famoso templo budista. E existe um conhecimento santo budista chamado Gion. O nome sugere que tenha sido introduzido por alguém identificado com o templo Gion. Assim como o nome Shorindi Kempo é derivado da ligação com o templo Shorin. Próximo, Te no Kata. O kata do universo. Significado: o kata do universo. A pronúncia aqui, tá? Eu li em português, mas a pronúncia é ten, né? Ten no kata, né? Significa tem significação, né? O kata no universo, tradução. Essa forma foi introduzida justamente com o Taikyoku Kata há cerca de 10 anos pelo autor, ou seja, pelo Gishin Funakoshi. Consiste, por que não põe aqui Gishin Funakoshi, né? Consiste em duas partes complementares. A parte da frente, Omote, ou a parte 1. Por que ou? Né? A parte da frente, Omote, parte 1. E de trás, Ura, parte 2. É a forma projetada para ser igualmente bem utilizada também na forma de kumite. A parte da frente, Omote, é usada no treinamento individual e a de trás, Ura, no treinamento com um oponente num torneio. Que aqui não é torneio, é kumite. Aí põe entre parênteses kumite, né? Espero que o aluno a estude e pratique até que isso se torne parte dele. Alguém está te ensinando isso aí, né? Por que não lê os livros, né? Bom, continuando, né? Desculpa, às vezes quando você se aprofunda numa coisa, você vê muita coisa que... Bom, deixa pra lá. Orientações para o treinamento. No treinamento, não espere bons resultados em curto prazo. O treinamento de karatê pode se estender por toda uma vida. O ideal é que se inicie, aí tá entre parênteses, embora não existe na realidade uma idade limite para o início. Quem colocou isso aqui? Tava no livro, será? Na época do ensinamento fundamental, né? Então aqui ele já deu uma dica qual seria o ideal para se iniciar, né? Na época do ensinamento fundamental. Seja qual for o exercício, tem-se pouco ganho com o treinamento esporádico. E por isso, particularmente nas artes marciais como o karatê, um treinamento constante e incessante é requerido. Muitas pessoas treinam karatê intensamente no início, mas perdem o entusiasmo mesmo antes de completar o primeiro ano de treinamento. Obviamente, pouquíssimos benefícios podem ser obtidos com esse treinamento esporádico. E, de fato, o treinamento pesado antes que o corpo esteja
adequadamente condicionado pode resultar em lesões. Há possibilidades de até produzir-se um dano permanente ao corpo por meio desses treinamentos cujo propósito expresso é o desenvolvimento do corpo. Por essa razão, treine de forma sistemática, sem tornar-se impaciente ou sobrecarregar-se, e desenvolva-se de maneira gradual, avançando firmemente um passo de cada vez, aumentando aos poucos a aplicação de forma e número de exercícios praticados, né? Isso aqui é muito importante, tá, galera? E eu vou ler mais uma vez, né, 2 parágrafos aqui que eu acho muito importante. Por essas razões, treine de forma sistemática, sem tornar-se impaciente ou sobrecarregar-se, e desenvolva-se de maneira gradual, avançando firmemente, um passo de cada vez. Aumente aos poucos a aplicação de força e o número de exercícios praticados. Exaustão com o treinamento. Muitas pessoas se cansam depois de treinarem durante meio ano ou um ano. Esse estado de exaustão, que é comum e não restrito aos alunos de karatê, é crítico. Um aluno pode ser bem sucedido ou desistir de acordo com sua atitude durante esse período. Uma vez ciente desse estado de letargia, deve-se redobrar seus esforços e passar por esse período com inspiração espiritual reforçada. Se a pessoa se permitir tornar-se desencorajada e parar nesse ponto, todo o seu esforço prévio será perdido. O aluno que permanece nesse estado de cansaço mostra que não entende realmente nem aprecia o karatê. Portanto, se ele interromper o treinamento e desistir do karatê, ficará apenas com um entendimento superficial. Tem muita gente que treina karatê, né? E eu tô aqui eu tenho mais de 22 anos de faixa preta. Eu tenho mais de anos aí de pesquisando, né? Não é 1, 2, 3 anos, nem 5 anos, né? Fora o treinamento dentro do dojo, né? E pessoas falam, eu treinei karatê e tal, desculpa, eu tenho mais de 30 anos de karatê e eu ainda não entendo de karatê, né? E tu nem tá treinando karatê, tá treinando outra coisa, né? O que eu falo aqui não é baseado no que eu acho, né? É baseado nos fundamentos. Continuando. O aluno que permanece nesse estado de cansaço mostra que não entende realmente nem aprecia o karatê. Portanto, se ele interrompe o treinamento e desiste do karatê, ficará apenas com um entendimento superficial. Palavras do Gishi Funakoshi. Depois vem encher o saco, né? Esse pessoal vem encher o saco aqui querendo dar pitaco no karatê, sendo que nem karatê treina, né? Pode-se dizer com propriedade que o conhecimento escasso é algo perigoso. Uma vez que você tenha se iniciado no karatê para se beneficiar dele, tenho esperanças de que você continue e treine plenamente até que obtenha um total entendimento dessa arte. A causa mais comum desse estado de cansaço é observada quando o aluno acaba ficando para trás, comparando aqueles que iniciaram e treinaram ao mesmo tempo ou mais tarde. Tá entre parênteses, tá, galera, isso aqui. Pelos mais diversos motivos, uma doença, uma lesão, a incapacidade de utilizar os braços e as pernas tão bem como deseja. Aí tem entre parênteses, como resultado de tempo insuficiente de treinamento, né? Ou a falta, vou virar a folha, tá?
Continuando. Ou a falta de um parceiro apropriado que o incentive e seja seu competidor nos treinos. Geralmente é por essas razões que se descobre um aluno que se torna cansado, perdendo o interesse e o entusiasmo. Conscientemente parando de praticar o kata na frente dos outros, lamentando como desculpa como não sou realmente indicado para o karatê, até chegar a abandoná-lo definitivamente, calma aí, galera, que eu vou conseguir falar isso aqui. Reciprocamente. A melhor maneira de progredir é manter um esquema diário de prática regular para continuar mesmo depois de ter ficado para trás de alguns colegas. Aí tá entre parênteses aqui. Eu não gosto disso entre parênteses. Porque de qualquer modo, com o tempo, ele os alcançará facilmente. Continuando, né? Vírgula. Perseguir metas altas com firmeza e praticar persistentemente, sem pressa e com paciência. Para manter o interesse e o entusiasmo pelo karatê, deve-se tentar alcançar uma visão completa do karatê, apreciando o kata executado pelos outros, ouvindo os pontos de vista deles e respeito do karatê, lendo livros e participando especialmente de exibições de karatê tão frequentemente quanto possível, bem como praticando com a makiwara e outros equipamentos de treino. Se o aluno voltar várias e várias vezes e refletir sobre o karatê, ele poderá conseguir evitar esse tipo de cansaço. Bom, pessoal, a gente continua no próximo.